Bom dia, Tati, lá em Videira. Bom dia, Simone. Bom dia, Anitta. Bom dia, Beth. Bom dia para Zelina, para Matilde. Bom dia, Vera. Bom dia, Soelissa, Sadi. Começamos mais uma manhã de oração, né? Que o Senhor nos abençoe neste dia. E o texto para essa manhã está em Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao 17. É um texto, eu acho que um dos mais conhecidos na Bíblia, que fala sobre a multiplicação dos pães. E diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no acolhendo. Falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estavam ali em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. E responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-vos sentar-vos em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando toda a multidão. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobraram foram recolhidos 12 cestos. Bom dia, Chaguinha. Nossa, Chaguinha é uma querida amiga lá de Mossoró. Seja bem-vinda, né? Como é bom essa tecnologia, né? Mossoró é muito longe, lá no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, né, Chaguinha? Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse pão da vida, né? O episódio da multiplicação dos pães e peixes é um acontecimento que é narrado nos 4 evangelhos. Quando é algo assim bem importante, os 4 evangelistas, eles contaram essa história. Porque é algo assim que foi muito surpreendente, porque tem algumas coisas que tem num evangelho e não tem no outro. E nos apresenta o pão da vida, que é Jesus. Eu fico imaginando, né? Quando nós estamos assim num grande número de pessoas para nós estarmos comendo, para nós estarmos tendo que alimentar uma multidão, né? Quando a gente faz um encontro grande, quando tem várias pessoas na tua casa ou num aniversário e tem bastante pessoas, a gente se preocupa, né? Será que a comida vai dar? Será que a comida vai chegar? Mesmo você tendo comida. Imagina os discípulos que viam aquela multidão, aqui fala 5.000 homens. Mas naquele tempo, lembrando que era contado somente os homens. Então, com certeza devia ter muita gente, com os homens e suas famílias, filhos, mulheres, né? Seus servos, talvez. Então, assim, era muita gente para ser alimentada. E os discípulos, quando viram que estava começando a anoitecer e aquele povo não ia embora, eles pedem para Jesus, ó, despede o povo, acaba esse culto, acaba essa pregação, termina de falar de Jesus, termina de falar do reino de Deus, termina de evangelizar essas pessoas e manda elas embora. Manda que cada um ache um lugar para dormir, para se hospedar, que ache lugar para comer, porque nós não temos o que comer. E Jesus pede para que essas pessoas, que os discípulos vão e acolham essas pessoas. Então, o que acontece? Eles acolhem
E eles vão procurar se as pessoas têm comida, mas a única pessoa que tinha alguma coisa era um menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí quando se pensa nisso para uma multidão de pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, né? Tem até música que fala sobre isso. É algo sobrenatural. Saber que Jesus ia com aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Jesus, ele acolheu essa multidão. Ali no versículo 11, a gente vê que ele falava do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. E hoje não é diferente. A palavra de Deus, ela nos fala do reino de Deus. A Bíblia, ela fica falando do reino de Deus para a gente o tempo todo, que nós somos peregrinos nesse mundo e que um dia nós vamos estar no céu com Jesus. E isso é tão maravilhoso quanto a multiplicação dos pães. Você tem agradecido pelo que você tem? Jesus, quando ele toma as mãos, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele ergue os olhos ao céu. Ele olha para Deus. E ele dá graça por aquilo. E aquilo é multiplicado. Tu tem dado graça por tudo que você tem? Você tem realmente sendo um humano como nós somos, né? Sendo pessoas egocêntricas, muitas vezes como nós somos, dado graças a Deus pelo teu trabalho, pela tua casa, pela tua família, pelo alimento. Quando você vai comer, quando você senta à mesa, você tem dado graça porque Deus não tem deixado faltar o alimento de todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa. Porque Deus não tem deixado faltar um trabalho para nós. Jesus, ele acolhe aqueles que tinham necessidade de cura. Qual a cura você está precisando que Jesus te acolha nessa manhã? O alcance do poder do Mestre é integral, ou seja, ela é para todo. Ele acolhe e acode o ser humano por completo. Jesus, ele não escolhe um ou outro para acolher. Todos os que se achegam a ele, ele acolhe. A multiplicação dos pães e peixes nos ensina que milhares de pessoas experimentaram naquele dia o sobrenatural e o extraordinário por meio do poder de Jesus, e que esse mesmo poder lhes trouxe o necessário para viverem o bem natural, o ordinário, tendo tudo aquilo de que precisavam. Aquele povo, aquela multidão, naquele dia, eles puderam experimentar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus fez com que eles pudessem ter o natural, que era o pão. Jesus multiplica os pães e os peixes para que eles pudessem se alimentar, uma coisa natural que nós fazemos todo dia. O sobrenatural de Jesus na nossa vida é para fazer com que o nosso natural seja bom. Aquelas pessoas estavam cansadas, estavam com fome, precisavam se alimentar tanto da palavra, mas também precisavam se alimentar do físico, do pão, né? E Jesus lhe dá aquele pão, sabendo que ele mesmo é o pão da vida. Ainda que por vezes nós tenhamos adversidades, mesmo que machucados no caminhar neste vale de lágrimas, por onde peregrinamos, encontramos na palavra confiança no nosso Jesus, que nos deu uma vida com já presente 100 vezes, no momento por vir a vida eterna. Marcos 10:30 fala isso, né? Que nós teremos a vida eterna com Jesus. Não há nada que nos falte se nós temos Cristo como Senhor e Salvador. É tão maravilhoso saber isso, né? É algo assim
que transcende muitas vezes o nosso entendimento, quando nós falamos assim, que se temos Jesus, nós temos tudo. E realmente, quem tem Jesus no coração é feliz, mesmo nos momentos de adversidade, assim, nos momentos difíceis, né? Mesmo quando estamos machucados, mesmo quando estamos feridos na nossa caminhada, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando estamos passando por algo assim difícil, algo que está machucando realmente a nossa vida. Se nós demos graças a Deus por isso, o milagre acontece. Mas muitas vezes nós não entendemos o milagre de Jesus, né? Nós queremos fazer sempre a nossa vontade, nós queremos fazer do nosso jeito. Ontem eu falava isso, né? Nós, antes de todas as coisas, muitas vezes buscamos primeiro outros recursos, mas o nosso primeiro recurso tem que ser Jesus. Aí sim, ele vai nos orientar onde buscar a ajuda necessária. Nós, como seres humanos, com as nossas limitações, nós não conseguimos entender tudo isso, né? A multidão, quando soube que Jesus estava passando naquele lugar, ela largou tudo e seguiu Jesus, né? Eles estavam num lugar deserto. Então, significa que as pessoas, elas saíram das suas casas, elas andavam com Jesus, atrás de Jesus, atrás dos discípulos. Elas buscavam, elas tinham toda essa necessidade de buscar realmente por Jesus. E Jesus viu isso nessa multidão. Jesus percebeu que aquele povo queria estar com ele. Por isso já era tarde e aquele povo permanecia firme ouvindo a palavra de Jesus. Você tem buscado Jesus? Você tem congregado com os teus irmãos? Você tem ido à igreja? Você tem, além de ler a palavra na tua casa e orar, tu tem ido à igreja para estar em comunhão com os teus irmãos? Essas pessoas, elas deixavam as suas casas e iam para estarem juntos e ouvir a palavra do reino, porque Jesus lhes falava do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Tu estás buscando cura num lugar certo? Tu estás colocando realmente tudo nas mãos de Jesus? Porque nós temos que entregar tudo para Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida por completo para Jesus. E aí Jesus vai nos abençoando, ele vai nos cuidando. E nesse processo do cuidado, ele vai nos curando, e enquanto Jesus vai nos curando, nós vamos anunciando o evangelho do reino de Deus. E nós vamos estar socorrendo e acolhendo outras pessoas. É assim que funciona. E você vai ver que enquanto você está fazendo isso, você está sendo curado. E é maravilhoso sentir essa cura, esse amor de Jesus nas nossas vidas. Não nos cansemos de fazer o bem todos os dias. Não nos cansemos nem nos desanimemos, mas pela fé, a fé de ouvir, a fé de ler a palavra, a fé de orar juntinho com Jesus, nós vamos vendo a multiplicação dos pães na nossa vida. Nós vamos vendo os nossos sonhos, nossos planos, os nossos projetos estarem sendo edificados, estarem sendo prosperados, estarem sendo feitos juntos com Jesus. Sonhe com Jesus. Um homem que conseguiu multiplicar pães e peixes e alimentar toda essa multidão, vai te alimentar durante essa semana também. Vai fazer cura na tua vida. Vai trazer renovo. Jesus, ele renova a cada dia quando você lê a palavra de Deus. Isso faz com que nós sejamos renovados todos os dias. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, para que todos os dias nós possamos andar com Ele e para que todos os dias nós possamos ver
os milagres de Jesus. Qual o milagre tu precisa nesta manhã? O que tu estás precisando de Jesus? Não tenha medo de pedir. Nada, nada é impossível para o nosso Deus. É impossível para nós fazermos, mas quando nós colocamos para o Senhor aquilo que estamos precisando, Ele faz. Porque Deus é um Deus que faz, desfaz, refaz. Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Nós não temos, mas o Deus que nós oramos, esse é o dono de todas as coisas. Vamos orar? Querido Jesus, mais uma manhã de oração, onde colocamos nossa vida, Jesus, nas tuas mãos. Sabendo, Deus, que tu estás conosco, sabendo do teu poder, um poder de cura, um poder de restauração, de renovação. Deus, tu fizeste todas as coisas e nós estamos aqui usufruindo por um tempo, porque somos peregrinos aqui nessa terra. Como tu falava do reino de Deus já para aquela multidão, Jesus, que nós possamos estar anunciando o teu reino neste tempo. Usa-nos, Deus, para este tempo que se chama hoje, que possamos estar realmente fazendo a tua vontade, sonhando os teus sonhos, Senhor, vivendo os teus planos e propósitos para nossas vidas. E a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que a tua vontade seja feita na vida de cada um nesse dia, Senhor amado. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia e compaixão para nossas vidas, Senhor. Ó Jesus, olha para nós. Tem piedade de nós, Jesus. Somos fracos, somos pecadores, mas tu, ó Deus, nos resgata todos os dias. Que seja um dia de paz, de cura, que seja um dia de bênção na vida de cada um, Senhor. Que possamos anunciar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, Jesus, para um dia nos encontrarmos contigo e com os nossos irmãos no céu. Que a tua graça e que a tua paz seja com todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse dia, né? É sempre muito bom estar com vocês. E amanhã, novamente, 6 horas da manhã, estaremos aqui para mais um dia de oração. Até amanhã.